Capoeira é mandinga, é manha, é malícia, é tudo que a boca come. Baixinha já foi à África a montar capoeira do Brasil. A manteiga do patrão caiu no São Antônio. Meu senhor, a manteiga derramou. A manteiga do patrão caiu no São Antônio. Meu senhor, a manteiga derramou. A manteiga não era minha, a manteiga do meu ioiô. Meu senhor, a manteiga derramou. A manteiga do patrão caiu no São Antônio. Meu senhor, a manteiga derramou. A manteiga não era minha, a manteiga do meu senhor. Meu senhor, que a manteiga derramou. A manteiga do patrão caiu no São Antônio. Meu senhor, que a manteiga derramou. A manteiga do patrão caiu no São Antônio. A sua capoeira é você. Não existe nada fora de você na capoeira. Durante o jogo, você exterioriza só os seus reflexos, seus apetites, sua personalidade integral, desprovida da maioria dos preconceitos. Essa individualização da capoeira permite a quebra de todos os bloqueios, porque deixa de existir toda a superestrutura social, cultural, educacional, que nos impede de nos manifestarmos. Todos os complexos, e a pessoa fica livre, livre como um anjo, livre como um vento. E como o vento, ela é a expressão da verdade. O negócio do tráfico de escravos negros para o Brasil começa em torno de 1549. Uma multidão de cativos provinda sobretudo da costa ocidental africana. Calculam-se em torno de 3.600.000 pessoas. Elas eram importadas como mercadoria pelos porões dos navios negreiros, conhecidos por tumbeiros, a navegar pelo Atlântico. O mercantilismo ultramarino, lucrativo comércio de especiarias, movimenta a transmigração forçada desses acorrentados como método produtivo clássico da escravidão. Inicia, assim, a infeliz diáspora africana com uma enxurrada de deserdados de línguas distintas, religiões dissemelhantes e costumes variados. Na Bahia, 3 etnias se destacam: os negros banto e daomeanos com linhagem jeje e os iorubás, povo nagô. Trilogia civilizatória transplantada para a praiana urbe de Salvador, emergente metrópole colonial lusitana com promessas de riqueza e usura. Depois, se instalando na região do Recôncavo, ambientada na luxúria dos canaviais, cajueiros e manguezais. Esta mão de obra era composta por um turbilhão de culturas. De início vieram jeje, gente doce, acomodada e rústica. Depois os banto,
Pessoas unidas que aportaram com vitalidade triunfadora, beleza nos traços do corpo, saliência no caráter inquieto e abundante vigor de sexo. Os cativos, condenados à opressão, viviam dispersos e sofriam de banzo, a saudade que mata. Com a lenta e dolorosa passagem dos anos, eles vão se incorporando ao trânsito escorregadio entre a senzala e a casa grande. O preto, recém-chegado, denominado de boçal, ainda com o coração na África, com o tempo passa a se chamar de ladino, já com pé na América. E é nesta nova circunstância que inicia a preparação da sua possível sobrevivência. Isto se dá pelos processos de adaptação, integração e da reorganização no mundo novo, terra de branco, como designava o nativo. O colonizador lusitano, ao conquistar a zona tropical que os índios chamavam de Pindorama, inaugura o seu poderio com um olho temeroso e o outro bem aberto para os perigos ao seu redor. O fidalgo Reinol, obediente às exigências do perverso sistema escravagista, observa desconfiado as primeiras sementes das discretas rodas de vadiação do Capadócio. À distância, essa contradança germina sob suspeita nas cabanas, mas vai se expandindo com cautela e de forma subterrânea. Nesse terreiro de injustiça social, desabrocha a miscigenação. Índios brancos e negros fundam e tecem a formação do povo brasileiro. Uma raça mestiça que interage na pele, no osso, no sangue e na maneira de ser. Uma multicultura gerada no pêndulo que oscila entre o domínio e a entrega. Uma convivência suspensa no intervalo da violência e do dengo cestroso. Um convívio secular que percorre a estupidez do mando e o afago em segredo. Refazendo-se cada dia e misturando-se cada noite, porém numa qualidade de confronto disfarçado. A preservação da identidade cultural do homem escravizado se dá no escondido, na penumbra, no disfarce. Meio oculto, quase invisível, legítimo simulacro, revelando o prenúncio de uma ágil irreverência velada que se insinua pela sombra da manha e a réstia do fingimento. Uma ameaça enganosa, confundindo ou enganando sempre. Vence-se pela falsidade. Eis o lema do desafio. Toda rede de transmissão das crenças e costumes se opera debaixo de segredo, nas malocas ou nos matos roçados que os indígenas apelidavam de Caapuã-eira, vocábulo tupi. Era preciso, pois, estar prevenido, ficar de alerta em qualquer ocasião. O vitorioso, afinal de contas, é um negaceador, inspirado no mimo vaidoso da malandragem faceira. Os pretos despistam as sentinelas do Senhor na manemolência das semanas tropicais, especialmente aos domingos e feriados, quando eram autorizadas certas brincadeiras vistas como nostálgicas e ditas inocentes. Corriam soltas as distrações na forma de dança com mesuras. Praticavam estropiadas acrobacias com os pés, as mãos e a cabeça. Elas eram estribadas numa monótona ou mesmo hipnótica melopeia, até enfadonha nos estribilhos, onde os grupos, para amenizar as tensões e reciclar energias, realizavam os famosos batuques. Dá no nego devagar, dá no nego, dá no nego devagar, dá no nego, dá no nego, dá no nego, dá no nego devagar, dá no nego. A diferença é que o batuque é de um para o outro, mas é uma coisa dura, não pode ser uma coisa assim, sem... É duro mesmo, porque o batuque o senhor tem que presear esses dois pés, um pé poia, o outro não poia. Pois bem, o sujeito bate perna lisa, pois bem, o sujeito dá banda seca e aí continua, pois bem, continua mesmo, batendo duro. O outro corta embaixo, o outro sobe, vai cair lá fora. Batuque. Chama ele!
As autoridades do governo, o capitão do mato, bem como o feitor, ainda que com reservas, toleravam os jogos de corpo, as artes de simulação e os transes místicos fantasiados numa espécie de gracioso, aveludado e harmonioso festim de máscaras. Já os patrões temiam eventuais motins. Aos poucos crescia o receio de que, no meio daquela euforia contagiante, da agitação convulsiva, porém sob controle, estivesse gerando a consciência de uma conformação de identidade étnica. E o que seria mais grave, germinar embriões de revolta ou esboço camuflado de uma resistência guerreira. O poder dominante, temendo prejuízo econômico, tinha insônia só de pensar que o desejo de liberdade pudesse contaminar as senzalas. Os quilombos, anunciando-se em vales e montanhas, ameaçavam desestabilizar o sistema político imposto. As rodas primitivas nos engenhos de cana-de-açúcar tinham o caráter de folguedo, uma forma de relaxamento ao trabalho forçado e à vigilância severa dos capatazes. A carnavalização como válvula de escape às torturas no pelourinho ou ao pavor de outras punições. O suplício e o desprezo despertavam a ideia fixa de fuga. O sonho dourado do negro era ser um quilombola. Quando este anseio se tornava impossível e crescia a saudade das longínquas palmeiras de África, aí ele se dobrava em quebrantos pela urgência do esquecimento. O cativo, então, afogava o seu pranto e a sua nostalgia de excluído nas diversões, nos desregramentos lúdicos regados a aguardente com mel cabaú. Era um modo de despistar o capanga e aliviar a dor. Um elixir mágico para as duras tensões de quem pega no pesado, de quem não larga o batente, faça chuva ou faça sol. Sendo o brinquedo do trabalhador braçal nas capoeiras afastadas, um divertimento domingueiro. E a vadiagem não representava um enfeite de simpatia ou de agrado, mas sim uma força ativadora de energia dos contendores. O impulso era de brincar sem trastejar, brincar com fôlego de gato até que os corpos do atacante e do adversário se esbaldassem. Os bambas na arte graciosa de batucar se manifestavam nos bumbás das festanças, em especial no chamado ciclo do boi. As toadas, acompanhadas ao som persistente das palmas nas mãos e nas coxas, invadiam os terreiros batidos, ambientes de preferência abertos para os movimentos livres. E essas regalias, com o passar do tempo, vão sincretizar-se às celebrações cristãs do Natal, Ano Bom, Dia de Reis, no momo carnavalesco e nas festas de largo da velha Bahia. Quem me levou para a capoeira foi a vontade de ser valentão. Eu queria ser valentão, porque eu sou da geração dos valentão. Meu pai era primo do besouro de Santa Amaro, aquele besouro que contam tanta coisa dele aí, mas eu não conheci ele. De vez em quando havia uma disputa, os capoeiristas eram espancados, como os candomblés eram arrebentados, e esse grupo, esses homens do povo, eram tidos pela elite, pela sociedade dominante, como não é párias, mas como gente de terceira classe. Todos eles tinham um símbolo de guerreiro, tanto inconformados, anarquistas até, eu diria, de certa forma, mas não heróis legendários. Eram homens cuja vida e morte tinham uma importância muito, eu diria, superficial. Matar e morrer para eles é um componente, eu diria assim, eu diria até natural. Você ouvia esses homens falarem, não sei como é que o capoeirista hoje, se há esse espírito ainda legendário de super-homem, eu diria até. Os capoeiristas eram uma espécie de super-homem. Mas com um tipo de linguagem muito curiosa, que era uma linguagem de arte. Porque a capoeira é uma dança, é uma coisa criativa. Nas manifestações do tipo de capoeira, o entrosamento das figuras, um que joga baixo, outro que joga alto, você me tem, é uma arte, é uma construção, para mim era uma escultura viva. Hoje as mocinhas, as moçoilas,
dançam capoeira, é chique você aprender capoeira. Isso há 50 anos passados é coisa de moleque, descarado, malandro, filha da puta, escória. A capoeira tem negativa, a capoeira nega, a capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai. E na hora que o nego mal espera, o capoeirista vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa pro camarada para depois então ele vir revidar. O capoeirista corre. E ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Tem alguma coisa na mão dele? O capoeirista corre porque não quer matar. O próprio corpo é a percussão vibratória da cadência rítmica que varia entre a lenta delicadeza e o rude repicado. O ritual precede a luta. Por trás do silêncio de cada combatente, impera o respeito mútuo. É quando se faz a guarda do corpo e se espera a aprovação do orixá. Em seguida, bamboleiam em doce momento de sossego prazeroso, mas que avança aos poucos para uma crescente excitação, quase um transe. Uma exaltação de golpes e contragolpes que cortam o ar sob a batuta do truque afiado, rolando assim puro ilusionismo coreográfico que separa a fronteira entre o ataque e a defesa pessoal. O virtuosismo de gestos consiste na dupla não se ligar e mal se tocar. O jogo assemelhando-se a um espelho de sentimentos e intenções. Se leem perguntas e se escrevem respostas nessa linguagem de corpo a corpo. O controle absoluto dos músculos suaviza o vai e vem dos trejeitos. As juntas flexíveis fazem um floreio para desnortear o oponente e pegá-lo desprevenido de corpo aberto. Pois o manejo das fintas é o ardil para burlar e desviar a atenção, ao passo que o segredo supremo consiste em remar o corpo esquivo e investir no olhar periférico, manhoso, pronto para o revide, sobretudo para o inesperado. Essa prática, fundamentada em preceitos, executa o diálogo dos sentidos pelo ritmo da intuição. O exímio capoeirano guarda consigo o golpe pessoal, intransferível, imprevisível, um improviso visceral cuja senha está gravada na pureza cristalina do livre-arbítrio de cada um. E é quando o inconsciente se revela na performance gestual, a hora da verdade, nua e crua. São diversos elementos antagônicos que interagem em busca da união. E essa unidade aponta para a sabedoria do equilíbrio, justo ali, onde a vida se sustenta na lâmina da navalha. O pinhal se reflete no brilho do sol. Madeira tirada no mato, com 15 dias, depois de seca, a madeira chamada biriba. Então se bota um pedaço de couro, mete-se o arame e depois passa uma unça de verniz. É a única coisa. Não é como os berimbau dos Angola, que eles tiram a madeira verde, pintam e vendem aos turistas por um bom berimbau. No entanto, o berimbau autêntico, verdadeiro, são esses. São esses que eu faço. O berimbau era um instrumento usado na África para outros tipos de rituais. Era um instrumento que era usado para as pessoas, às vezes, ir caçar e ficar um tempo lá. Também era usado para as pessoas em certos rituais fúnebres. Então ele tinha uma outra função. O ritmo é o mestre da capoeira. Então o berimbau, como comanda o ritmo, o berimbau passa a ser o mestre. Antigamente, o tambor, né, era quem comandava o ritmo. Então o tambor era o mestre de capoeira, assim como no candomblé. Existem 3 hipóteses fundamentais a respeito da origem da capoeira. Uma é que ela veio no bojo do navio negreiro já formada. A segunda, que é um fenômeno de desenvolvimento rural. E a terceira, que é um fenômeno de desenvolvimento urbano.
Mas, em todos os casos, as raízes da capoeira, inegavelmente, inquestionavelmente, residem na África, principalmente com o povo bantu abaixo do Saara. Então, a meu ver, na minha opinião, considerando todas a história da capoeira, as várias formas em que a capoeira se manifestou através do tempo, tanto em Rio de Janeiro, como em Salvador, como em Recife, e se nós lermos as descrições da capoeira antiga, a meu ver, capoeira é um fenômeno urbano. A capoeira se desenvolveu nas cidades, cresceu, assimilou muitas roupas novas, influências. Em cada lugar ela se apresentou de uma certa maneira como um arquetipo africano no Brasil, que se manifesta diferentemente, mas existe inerente nessa cultura. E vai ver que a propagação da capoeira se deu por via marítima, onde havia portos, em que existe uma população portuária, representada por marinheiros, carregadores, estivadores, arrumadores, homens de força, e que, dentro do recôncavo baiano, ficavam sujeitos ao ciclo das marés. Então, nesse período, entre a maré cheia, pré-mar, e a vazante, o carregador fica sem fazer nada. E eu não conheço jeito nenhum de baiana, que não está fazendo nada, não está bebericando e batucando. Os índios, eles tinham duas formas, duas técnicas de agricultura, conhecidas como a coivara e a capoeira. A coivara consistia na queima do mato após a colheita. Após essa queima, ou algum tempo depois, eles fazerem o replantio. Será coivara. A capoeira, eles cortavam o mato ralo, mas eles não queimavam os restos da colheita. Eles deixavam um tempo para depois eles fazerem o replantio naquele espaço que eles chamavam de capoeira. E nesse mesmo espaço era onde os escravos eles praticavam o ningolo. Ora, sempre houve uma dificuldade do colonizador, dos senhores de engenho, de entender a língua dos povos escravizados, no caso aí dos africanos. E eles chamavam a prática que os escravos estavam fazendo naquele local, eles chamavam pelo nome que tinha o espaço físico, capoeira. O ningolo é uma dança ritual da tribo dos Mucopi, em Luanda, Angola, que dois jovens disputavam pela moça durante a iniciação, né? E aí, esses jovens, quando vieram para o Brasil como escravo, eles usaram essa dança e se transformou no que a gente chama de capoeira hoje. Mas hoje em dia, com algumas outras pesquisas que eu tenho feito e vários outros lugares que eu tenho pesquisado, eu descobri que não é simplesmente o ningolo, né, que é parte da capoeira. Para mim, hoje em dia, vários tipos de lutas, principalmente entre o povo banto, que chegou aqui no Brasil e elas se fundiram e transformou no que a gente tem como capoeira. Porque a gente vai ver que em vários outros países, né, como Martinica, como Cuba, inclusive na Colômbia, né, todos os lugares que foram, o povo africano foi para lá como escravo, a gente vai encontrar essas pequenas formas de dança e luta que é muito parecido com o que a gente chama de capoeira aqui no Brasil. Como o próprio mestre Pastinha colocava, que a influência direta da capoeira está dentro do samba de caboclo, as pegadas do caboclo, ele chamado as piculas, que eram os dribles de corpo para poder enganar os adversários. Temos a inteligência marcante do negro, onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. Ele sempre criou artifícios para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. E temos também a ginga malandra do índio, ou a ginga malandra do português, do fadista, que é o cara, aqueles elementos que viveu nos portos, inclusive os introdutores da arma branca na mão do capoeira. E a gente sabe que a navalha, que foi uma das armas mais poderosas que o capoeira tinha, além das suas pernas, suas cabeças e seus braços, era a navalha.
que acompanhava eles dia a dia. A capoeira moderna é uma coisa mais sociável, uma coisa menos negra. Enquanto a capoeira antiga era uma capoeira mais brigadora. Eles estavam se preparando para sobreviver nesse meio hostil. Essa é a influência maior do negro dentro da capoeiragem. E do índio, esse se perdeu com o tempo porque ele ficou na mata. Agora, o mestiço, esse sim, esse foi o responsável pela transformação da capoeira. De uma capoeira brigadora, violenta, combativa, para uma capoeira sociável. Essa capoeira doce, meiga que a gente tem hoje, principalmente no que se refere à capoeira Angola, que é uma coisa lúdica, é só poesia. Meus avós tinham várias origens. Eram negros, eram mulatos, eram brancos e eram índios. O pai de meu pai, ele era caboclo, era índio fechado. A mãe de meu avô era escrava alforra. A mãe de minha mãe era filha de italiano. A avó de meu pai era portuguesa. E eu sou o quê? Eu sou brasileiro, eu sou mestiço. Então, eu defendo a minha origem brasileira. E essa é a origem da capoeira. A Bahia, ao mergulhar na decadência de pioneira metrópole colonial, perde o epicentro das decisões políticas, mas assume, com tranquilidade, a lenta condição de província. A capoeiragem, longe dos saraus senhoriais, vai fincando sua raiz à sombra dos sobrados e mocambos, ligando com esforço a tradição do prazer com o suor da labuta no dia a dia. Uma herança transmitida pela oralidade e enriquecida por descendentes de avós negros. Ensinada como arma secreta, o ritual de proteção aplicado na competição amistosa de satisfação e exibido no orgulho de africano liberto. Capoeira na Bahia é folga, camaradinho. Como também campo de luta e militância dos afamados mestres em soltas e negaças que cantam os corridos antigos. Roda de moleque a desconfiar da cólera do senhor ilustre. Ali, onde o praticante aprecia o espaço aberto, arejado, e o jogo costuma desenrolar numa casa de supapo, na porta da quitanda ou numa venda de cachaça, com um largo bem em frente. Aí se safa, se embriaga e se tagarela sem hora para terminar. A vadiação é amorosa, entre riscos e bordados, no momento do aperto. Basta calma, saber entrar e sair do barulho, apreciar os grandes lances para alegrar, ter golpe de vista apurado, brigar sem se gabar, eis a sabedoria. Com Xangô, Jesus, Maria, José lhe valendo na hora da aflição, com as rezas fortes em dia, o tal bamba possui o mistério desta baderna. Nos morros, malocas, botequins, nas turmas de bairros ou nas arruaças de barra pesada, o capoeira está sempre pronto para aplicar sua manobra, com destreza, nos trancos e no barranco. Seu alicerce é traiçoeiro, porque se tornou aprendiz das perversidades, das adversidades. Mostra o seu valor sem temer a relia de quem quer que seja, e vence qualquer parada, seja com a rasteira, tesoura, joelhada, meia-lua, bênção, boca de calça, armada, martelo, rolê, rabo de arraia ou mesmo na cabeçada. Cafajeste dorme com as pestanas despertas, na espreita. E sua moral habita o subsolo de cortiço da molecagem. Ele corre para não morrer, para depois matar de tocaia. Sempre obediente ao mandamento máximo, quem apanha nunca esquece e quem bate não se lembra depois. Essa brincadeira das horas vagas na Bahia oscila entre o vagabundo e o decente. Há um quê de ajustamento, um tecido de coesão social com vínculo de cunho familiar ou de camaradagem. Incorpora o feitio especial da integração e a bossa trigueira da parceria, inclinando-se assim para o calor da união e a solidariedade tribal. A afirmação legendária de bravura não se afasta, porém, da sua relação com o trabalho.
São operários e camponeses de muitos ofícios, mandingueiros com muita treta, cidadãos de profissão certa, vaqueiro, pescador, estivador, trapicheiro, carregador, condutor de bonde a burro, carroceiro, pai de santo, saveirista, guarda civil, sapateiro, engraxate, mestre de lancha, verdureiro, marisqueiro, doqueiro, açougueiro, paqueteiro, vendedor de peixe, chapeleiro, pintor, pedreiro, carpina, carteiro, lavador de carro, ajudante de caminhão, petroleiro. Mas essa capoeira que nós jogamos na Bahia, que se caracteriza pelo ritual, pela musicalidade, pelo ritmo ijexá especificamente, não existe em lugar nenhum. E a nossa concepção é de que capoeira se joga sob ritmo, sob música, sob cântico. É uma atividade lúdica, simulando uma luta. É uma mentira muito grande, porque não é luta, nem é jogo. Não é jogo, mas é luta. Não é jogo, mas é brincadeira. Não é brincadeira, mas é de verdade. Então, nós estamos sempre simulando uma situação de perigo para o outro, e o outro se defendendo e se esquivando. A maioria dos grandes mestres de capoeira, principalmente em Angola, são xiquerangomas, são ogães de terreiros. A capoeira também ela é sagrada, ela é vista como uma dança, como uma luta, né, sagrada, né? E é como tudo na vida, né? Tem o seu lado profano, tem o seu lado sagrado. Quando o candomblé era perseguido pela polícia, né, quem os defendia, né, esses grandes terreiros, eram os grandes capoeiristas, né? Inclusive, a capoeira também era trabalhada no fundo de quintal, né, dos terreiros de candomblés. Tem movimentos de dança, né, no candomblé, que é meio parecido com a ginga da capoeira, o transe, né? Então, quando você toca o berimbau, a pessoa recebe a mensagem, né, desse som externo, né, que entra em contato com um som interno, né, que liga o movimento. É do meu conhecimento de que os índios também jogavam capoeira. Eles iam muito com os angolanos, né, na época, pelas capoeiras, e ficavam observando os animais brincando, né? E dali também se trazia muito movimentos, porque o povo banto foi quem mais conseguiu se aproximar da cultura indígena, né, brasileira. Eu acho que o mistério da capoeira é muito a força que você tem, né, do desejo centrado, centralizado. Então, você quando se centra e se centraliza, você fica muito mais misterioso, você fica muito mais forte. Mistério é fortaleza. A brincadeira da capoeira, né, do seu movimento, da sua arte, da sua beleza, junto com a beleza do movimento, né, dos mistérios do candomblé, se juntam na medida em que nós sabemos dividir a hora do sagrado e a hora do profano. Todo bom mestre, ele respeita o mestre do outro. Todo bom mestre sabe passar o seu conhecimento, não tem medo de passar o seu conhecimento. Todo bom mestre, assim como todo bom pai de santo, assim como todo bom babalorixá, assim como todo bom tata de inquice, passa a sua sabedoria, o seu conhecimento, respeitando o mestre que cada indivíduo tem. Para mestre Pastinha, que todos nós conhecemos, a vida que teve, os sofrimentos, a cegueira e tudo mais, capoeira é uma dádiva divina. Era uma maneira de aceitar com resignação, paciência, tudo que lhe ocorria, de bom ou de ruim. Para mestre Bimba, o gigante de personalidade forte, e uma das mais expressivas manifestações do pensamento africano na Bahia, na sua época, capoeira era uma estratégia de lidar com os problemas do dia a dia da vida.
A capoeira regional, criada pelo mestre Bimba, é um estilo novo para a antiga capoeira que existia em Salvador. Segundo ele, a capoeira tinha se folclorizado muito, juntamente com a Bahia, e perdeu a característica de luta que era o que deveria ser. Ele, então, o pai dele era um bom batuqueiro, era uma antiga luta já em desuso aqui,